pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Papo de Curso. Dessa vez um episódio sobre a engenharia mecânica. E nós estamos aqui com um aluno, o Edvarner, nosso professor Oscar. Eu sou o Arthur e temos aqui o Gabriel. E assim como eu disse, o nosso episódio hoje é da engenharia mecânica. Não havia ninguém melhor para falar isso hoje pra gente do que o professor Oscar e o Edvarner. Agora vocês podem se apresentar rapidamente para o pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou honrado, né, por poder estar, digamos assim, representando, né, o curso de Engenharia Mecânica, né, da Escola de Engenharia de São Carlos, né. Um curso 5 estrelas, né, e assim como a Engenharia Civil, assim como todos os outros, né. Então, estou bastante honrado, muito obrigado. Como você já disse, os alunos me chamam de professor Oscar, né, e eu estou aqui em São Carlos, na Escola de Engenharia de São Carlos, desde 2004, né? E sou formado em Engenharia Mecânica, né? Me formei pela Universidade Federal de Uberlândia, nos anos 90, né? Meados dos anos 90. Fiz meu mestrado e doutorado na Unicamp, em Campinas, né? Com um sanduíche na Holanda, na Universidade Tecnológica de Delft. Trabalhei um tempo lá depois, né? E de lá já vim direto para cá. E desde 2004 eu estou colaborando, né, contribuindo para um curso, né, que é um dos cursos mais tradicionais, junto com a Engenharia Civil. Né? Aliás, a Escola de Engenharia de São Carlos, nos anos 50, nasceu com esses dois cursos, né, Engenharia Mecânica e Engenharia Civil. Perfeito. Então, é um curso muito tradicional, muito respeitado, né, Brasil afora e internacionalmente. Né? Então, eu agradeço de novo pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a Engenharia Mecânica. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, eu sou o Edvarner Júnior. Também queria agradecer o convite dos meninos aí. Também é uma honra estar com o professor Oscar, que já me deu a matéria de mecânica dos fluidos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Então, muito honrado de estar aqui com vocês. Eu sou aluno no 6º período de Engenharia Mecânica aqui na ESC. Tenho muito orgulho de estudar aqui. Acho que é, de fato, a maior instituição desse país. Também uma das melhores do mundo, né? Então, acho que todo orgulho e felicidade de estar aqui e poder falar um pouco disso aí para vocês que estão querendo entrar aqui nessa grande universidade, nesse curso que é maravilhoso, com certeza. Bom, pessoal, como a gente disse anteriormente, o nosso podcast tem como principal função apresentar para quem está vindo de fora. E a gente sabe, depois a gente entra na engenharia, não é totalmente como a gente pensava quando a gente estava no vestibular. Então, eu queria um pouco da visão, tanto do professor, tanto do aluno, para saber como vocês descreveriam uma pessoa que está fora da faculdade entrar numa engenharia mecânica hoje em dia. A engenharia, né, é um curso muito tradicional e muito importante, né, para qualquer nação, né. Nenhum país se desenvolve, né, sem engenharia, sem uma engenharia forte, né, sem uma tecnologia forte, né. O curso de engenharia, né, é um curso que tem os seus desafios, né, do ponto de vista formativo, né, para o aluno, né. Eu diria, assim, de maneira muito superficial, que para aquele estudante, para aquela pessoa, para aquela aluna que gosta de física, que acha a física, a maneira de explicar o mundo através da física, uma coisa fascinante, né, que quer entender por que um balão cheio de gás, por exemplo, ele fica mais leve que o ar, né? Ou por que um fluido, né, a água quando está, por exemplo, numa chuva muito forte, escorrendo, né, através de uma ladeira, pode carregar um carro, né? Se a pessoa acha isso intrigante, eu acho que é um curso para essa pessoa, né? É uma maneira de você compreender e desvendar um pouco melhor o mundo ao nosso redor, né? Como ele funciona, o mecanismo de funcionamento do mundo, né? É claro que a engenharia é diferente da física. A física, né, a gente vê a física no ensino médio, né? Na física, essa explicação também está ali, naquele nível, né? Adequado para o ensino médio, obviamente. Mas a física, ela desvenda fenômenos, entendeu? Desvenda. Olha o significado da palavra, né? É como se você tirasse um lençol e ali você enxerga, né, o significado daquele fenômeno, né? Por que uma maçã cai no chão, né? Quando você a solta, ela vai para o chão, né? Por que é um raio, né? Que quando vai ocorrer a tempestade, o que é aquilo que passa pelo céu, aquele trovão, depois o relâmpago, depois o trovão, né? A engenharia é diferente. A engenharia, ela não desvenda, entendeu? A engenharia, ela cria coisas novas,
O engenheiro, a engenheira cria coisas novas com aquele conhecimento. Coisas que vão ajudar a sociedade como um todo a ter uma vida melhor, uma vida mais, digamos, satisfatória, confortável, uma vida mais feliz, em última instância. Então, os engenheiros, as engenheiras, elas criam coisas com conhecimento, né, da física. E, claro, nós temos uma ferramenta. Né? Nós temos uma ferramenta. O marceneiro trabalha com formão, né? Talvez o encanador trabalhe com a chave de cano, né? O engenheiro trabalha muito com a matemática. Então, assim, é muito importante também que a pessoa goste pelo menos um pouco de matemática, né? Eu acho que isso é uma das coisas principais, mas talvez não seja a mais importante. A mais importante realmente é a questão da curiosidade e o interesse por criar coisas novas, né? Coisas úteis para a sociedade. Vou dar um exemplo. A areia, o calcário, todos esses materiais estão na natureza. Né? Os físicos, os químicos entendem como realizar uma reação química para produzir uma outra substância, que talvez a gente chame de cimento. Né? Mas é um engenheiro civil, né, que, através dos conhecimentos da engenharia civil, consegue transformar esses materiais numa viga que vai sustentar uma ponte, entendeu? Ligando, talvez, duas regiões que antes estavam separadas talvez por um braço de um rio, e as pessoas precisavam usar uma balsa para atravessar. Agora nós temos a ponte, entendeu? É nesse sentido que eu digo que o engenheiro ele cria, né, soluções. Tá? Perfeito. Bom, acho que o professor falou muito bem sobre o que é engenharia, né? Agora, assim, falando como aluno que está aqui há 3 anos, né? Antes de entrar na universidade, sempre tive um amor muito grande pela física, tive um interesse muito grande, amo os livros do Stephen Hawking, do Albert Einstein, e aquilo ali sempre me gerou grande fascínio pelas leis da natureza, né? Mas mais do que isso, assim como o professor falou, é transformar essas leis em produtos, em coisas que sejam úteis para a sociedade, né? Coisas que moldem a sociedade que a gente vive. E assim, acho que aí é que está a minha decisão pela engenharia. É participar desses processos, entender esses mecanismos. Eu particularmente tenho um amor muito grande pela aeronáutica. Então, assim, entendendo um pouco de física, também gostando muito de matemática, gostando muito de trabalhar com números, optei pela engenharia, assim, também para desvendar, né, como funcionam esses mecanismos, melhorar esses mecanismos e participar desse processo tecnológico, né, que a gente tem no Brasil e no mundo, que de fato que é o que desenvolve uma nação, né? Então, poxa, engenharia para mim é sensacional. Bom, você estava dizendo também sobre os drones que vocês têm na extracurricular, e eu acho que isso é muito legal da gente explicar um pouco o que você consegue usar da mecânica nessa parte que não foge da faculdade, mas é algo a mais que a faculdade proporciona. Uhum. Cara, eu trouxe até um drone aqui para mostrar para vocês. Licença. Esse aqui é um drone, a gente deu o nome de uma ave brasileira, carcará. É um drone outdoor, assim, é um drone que voa em locais abertos, né? Então ele sofre muito ali com a influência do ar, principalmente. A gente também tem drones indoor. Mas assim, isso é um projeto aeronáutico. Bom, vou descer aqui, né? Tá. Enfim, é um projeto aeronáutico e, cara, que faz toda a diferença na minha graduação e como eu enxergo as coisas. Porque ali eu tive matérias de mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. E, bom, tudo muito teórico. E, assim, os professores comentam das aplicabilidades. E, assim, na ESC a gente tem uma riqueza muito grande que são as extracurriculares, né? A gente tem o Bajo, o Fórmula, o Aerodesign, o Topos, o Zenit, enfim. E o CMEAR, que tem um núcleo de robótica aérea que a gente trabalha ali com drones. Então, assim, eu pude aplicar esses conhecimentos que eu tive ali em sala de aula nesse tipo de projeto, né? Desenvolver esse tipo de projeto, estudo de materiais, entender como os materiais funcionam, qual tipo de carga eles aguentam. Eu entrei também muito no ambiente de simulação, que é um ambiente muito interessante. A gente tem isso aqui tudo feito num software, a gente vai lá e faz algumas análises nele de sólidos, né? De mecânica dos sólidos, para entender se ele aguenta essas cargas, né? Então, antes da gente produzir tudo isso, a gente vai tudo para o campo ali teórico, faz tudo no computador, entende como vai funcionar, como ele vai agir na vida real para depois fazer de fato a produção. Então, assim, participar de um projeto desse é muito enriquecedor, né? Estava até falando para os meninos, esse ano a gente estava no México, na competição internacional, na IMAV, a gente ficou em 4º lugar no indoor, a gente ganhou o prêmio de melhor design de drones no mundo, né? A gente, em termos de mecânica, elétrica e software. Essa extra a gente tem
basicamente, as 3 áreas do conhecimento da engenharia, de modo geral, né? Que é a parte de estruturas, a parte de elementos eletrônicos e a parte de software de programação, né? Eu, hoje, sou atual diretor, trabalho na parte mecânica e, bom, desenvolvo todos esses projetos para ele conseguir suportar essas cargas, desenvolvo projeto de hélices, por mais que a gente compre elas prontas, a gente tem que estudar e ver como ela vai funcionar com o motor, para ver qual que vai ser a força que ela vai ter de empuxo para levar esse drone lá para cima. Enfim, então são muitos estudos que a gente faz ali, a gente produz todas as peças aqui também, todos em manufatura aditiva. Esse que eu mostrei para vocês não é manufatura aditiva, a gente tem fibra de carbono, alumínio, enfim, outros materiais. Mas tudo produzido aqui na ESC, tudo produzido por alunos e tudo usando conceitos que a gente aprende na faculdade, né? Que a gente pode já implementar e assim melhorar nosso currículo até para o mercado de trabalho. Então, tenho muita paixão e muito orgulho do que eu faço. Drones é uma área de muito amor. Não, Sim, realmente muito... tem que ser parabenizado. Com Vocês certeza. na competição internacional com certeza representa muito bem a faculdade. Sim. E isso, querendo ou não, é uma área que você pode seguir assim que você terminar a faculdade, né? Que você quiser seguir aí, você pode criar uma empresa, trabalhar em uma já existente. Inclusive, Abre muitas oportunidades. Inclusive, gostaria até de perguntar para o professor, o que faz um engenheiro mecânico no dia a dia? Assim, ele forma e depois? Essa pergunta é bem interessante, porque é o seguinte, quando eu estava me formando, né, eu acabei indo trabalhar numa empresa, né, e me ofereceram na época uma vaga de engenheiro mecânico, né, a maior empresa da minha cidade, né, uma empresa grande. E acredite se quiser, né, eu trabalhava com carretas, né, caminhões, né, carretas de 35 toneladas, implantando sensores, né, de velocidade, de aceleração, né? E naquela época, nossa, parece que eu estou falando da época pré-histórica, mas naquela época o GPS já estava chegando no Brasil. Eu estou falando de 1995. E era colocado sobre a cabine, né? Logo acima de onde o motorista, né, literalmente dirige a gente chama de cavalo, né? A carreta e o cavalo, Sim. Logo abaixo da cabine do motorista no cavalo. E era um sensoriamento, né? Que era necessário para dali a gente tem sinais que eram captados, né, por esses sensores através dos componentes do motor do carro, da suspensão, rotação da roda, etc. E a gente alimentava algo parecido com isso aqui, parecia um tablet na época, mas não era um tablet, era uma espécie de computador portátil. O tablet não existia naquela época e nem existia a internet, entendeu? Então o sistema era via satélite e a gente recebia isso numa central. Né? Então, olha só que interessante, eu tive a oportunidade, como engenheiro mecânico recém-formado, de trabalhar com uma máquina muito popular, que é uma carreta, né? Sensoriamento, né? Ou seja, instrumentação e sensoriamento, né? E ainda a gente desenvolvia ainda os códigos de programação para esse computadorzinho, né? E ainda dei curso para motorista. Eu ainda virei professor eu já estava sentindo qual era a minha vocação desde aquela época. Caramba, já fez tudo que podia fazer logo no início. Agora, olha que interessante. Isso é uma mistura, né, de várias engenharias, né? Você tem a engenharia mecânica, que é o próprio caminhão, né? Que é um projeto mecânico, né? Você tem toda a parte, por exemplo, de sensoriamento, de instrumentação, que tem a ver com engenharia mecatrônica, que também é uma engenharia que nós temos aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, né? Você tem engenharia de software, bom, ciências da computação, né? Porque a gente desenvolvia algoritmos, né? Para poder interagir com o motorista, né? Então, a engenharia é muito ampla, né? A engenharia mecânica, ela, na verdade, quando o engenheiro se forma, ele tem um leque de opções de trabalho muito grande. Talvez a engenharia mecânica seja a engenharia mais abrangente que a gente tem. É uma engenharia bastante antiga e muito abrangente, né? O engenheiro mecânico ele pode projetar máquinas. Vamos falar aqui, por exemplo, nós estamos em São Carlos, talvez o centro, né, da indústria sucroalcooleira brasileira, né? E então nós temos aqui essas plantas sucroenergéticas, né, que produzem açúcar, álcool e energia elétrica, né? E ali tem máquinas, por exemplo, a turbina a vapor. Né? Aqui a gente tem na engenharia mecânica um curso que se chama termodinâmica, onde a gente aprende a trabalhar com os ciclos termodinâmicos. Um desses ciclos se chama ciclo Rankine. Através desse ciclo, o engenheiro mecânico ele consegue projetar todo o sistema de potência de uma planta sucroenergética. Antigamente se falava sucroalcooleira, agora a gente está falando sucroenergética. E aí o que acontece? O vapor que é produzido na caldeira, a caldeira é uma máquina que nós temos em qualquer
dessas plantas, qualquer uma dessas plantas sucroenergéticas, né? Ela a energia que é transferida para a caldeira vem do bagaço da cana, que é queimado. Perfeito. Entendeu? Lembra do engenho? O Brasil, uma das primeiras atividades produtivas do Brasil foi o engenho de açúcar. Né? Talvez isso venha daí. Então, o que acontece? Essa caldeira ela produz vapor. Entendeu? Através da queima do bagaço da cana, a caldeira é como se fosse... Meus colegas que me perdoem, meus colegas engenheiros mecânicos, mas é quase que uma panela de pressão gigante. Entendeu? E aí o que acontece? Esse vapor é canalizado, na panela de pressão sai por uma valvulinha, né? Vai se espalha na atmosfera. Não, aí esse vapor é canalizado, entendeu? E aí ele se expande numa turbina, que vem lá da época da roda d'água. Sabe a roda d'água que gira por causa de um córrego? Sim. E no meio da roda d'água tem o quê? Tem um eixo. Sim. Não é? Antigamente esse eixo estava conectado a um moinho de grãos, né? Tem para vários fins. Na planta sucroenergética moderna atual, né? Essa turbina não é a água que faz ela girar, mas é o vapor que proveniente da caldeira que faz girar essa turbina, né? O eixo dessa turbina está conectado a um gerador de energia elétrica, entendeu? Como no carro da gente, que tem o motor faz girar o alternador que recarrega a bateria do carro. Tá vendo? Perfeito. Nos carros elétricos hoje está mais comum ainda. Exatamente. O que acontece? Se gera energia elétrica através dessa máquina, né? Então, o engenheiro mecânico ele pode atuar, por exemplo, nesse ramo, que é o ramo de energia. Né? Um dos ramos, talvez, mais importantes do século XXI, porque nós estamos vivendo hoje a era da transição energética. Né? A era da transição energética, que talvez seja um dos maiores desafios, né? Econômicos, sociais, políticos, que a sociedade mundial vai enfrentar nesse século XXI, né? Que é a gente passar do combustível fóssil para outras formas de energia. Algo que vai demorar décadas para acontecer. E tem que ser feito com muita engenharia. Então, a engenharia mecânica não é só carro de Fórmula 1, entendeu? O carro no geral, né? Que o pessoal já liga uma coisa na outra instantaneamente. Eu vou terminar o curso, se der errado, eu monto uma oficina mecânica. Não é bem assim. Né? É muito mais abrangente. Você pode trabalhar em usina sucroalcooleira, você pode trabalhar na indústria aeronáutica, porque o avião tem um motor, e o motor é mecânico. Então, você pode trabalhar na indústria aeronáutica. Você pode trabalhar, por exemplo, na indústria, já disse, na indústria de energia. Né? Você pode trabalhar, por exemplo, em fábricas onde você tem máquinas, ferramentas. Né? A gente popularmente chama de torno. Né? Toda fábrica, qualquer peça que você compra, qualquer ferramenta, qualquer peça que você compra, a grande maioria delas passou por um torno. E tem que ter uma fábrica para fazer isso. E tem que ter um engenheiro mecânico responsável por tudo aquilo. Entendeu? Então, é muito abrangente realmente. Tá? Então, assim, o campo é muito abrangente. E mais, para terminar, né? O engenheiro mecânico, assim como todo engenheiro, ele aprende a resolver problemas. Resolver problemas, tá? E quem que não quer um problema resolvido? Então, o campo do engenheiro também é tão abrangente que o engenheiro muitas vezes é contratado para ser gerente. Para ir para o mercado financeiro, cara. Entendeu? Banco. Porque problema tem em todo lugar, inclusive no mercado financeiro. Entendeu? E você pensa em alguma dessas áreas que o professor citou, ou você vai querer curtir a área dos drones, seguir para esse ramo? Tentando especializar no ramo aeronáutico, né? Hoje, assim, a gente tem contato com algumas empresas lá dentro do nosso núcleo, a Embraer, Exmobility, que são empresas, a Exmobility está aqui em São Carlos, a Embraer está próxima aqui em Gavião Peixoto, alguns colegas meus já foram para lá por conta do CMR também, por conta de algumas proximidades que a gente tem com os laboratórios que a gente trabalha em conjunto, né? Bom, a maioria deles seguiram, de fato, o ramo aeronáutico. Bom, e eu também, com certeza, pretendo seguir nesse ramo, trabalhando aí na área de drones ou até aviões em um momento posterior. E o senhor acha que tem algum mito na mecânica que o pessoal, assim... Eu acho que sim. Eu acho que tem um mito, sim. Primeiro, existe um mito que é muito difícil de quebrar, né? Que é o seguinte, que a engenharia mecânica é uma engenharia masculina. Entendeu? Esse é um mito. Isso é um mito, entendeu? A engenharia mecânica é uma engenharia abrangente, né? Onde, como eu já disse, conhecimentos de física, de matemática, né? São importantes, mas não somente, mas talvez a base, né? E se criou essa expectativa de que, como eu falei agora, brincando agora há pouco, né? A engenharia mecânica tem a ver com motor de carro, tem a ver só com carro. E, normalmente, numa oficina mecânica, a gente vê mecânicos. Dificilmente a gente vê mulheres, né? Mas não é bem isso. A engenharia mecânica é uma engenharia que trabalha com tecnologia. Né? O engenheiro não fica na fábrica lá apertando parafuso. Né? Ele supervisiona, ele analisa
problemas, né? Ele propõe soluções que vão ser executadas pelo corpo técnico, né? Então, assim, isso eu tenho visto ao longo dos anos. Isso é uma coisa que a gente precisava quebrar. E, na minha opinião, a gente precisaria ter mais mulheres fazendo engenharia mecânica. A gente precisa dessa competência, né? Sem dúvida nenhuma. Outro mito que eu vejo é o que eu já citei, mas eu vou apenas colocar aqui já que para responder a sua pergunta, que é essa coisa que a engenharia mecânica está associada única e exclusivamente à mecânica mesmo dura. A gente fala mecânica dura, né? Ou seja, a fabricação, a conformação mecânica. A conformação mecânica é você transformar um lingote, por exemplo, de ferro, uma barra de ferro, por exemplo, num volante. Num volante de um carro, por exemplo, entendeu? Existe um processo de fabricação ali para você transformar aquele metal bruto numa peça, num formato que é adequado para uma determinada aplicação. A engenharia mecânica não é só isso, né? Como eu já tentei citar, a engenharia mecânica está associada à transferência de calor, está associada, como eu já disse, ao escoamento de fluidos para a produção de potência, para, por exemplo, produção de energia elétrica, como eu citei no caso da planta sucroalcooleira, né? A engenharia mecânica está associada, inclusive, à robótica, né? Toda a parte, por exemplo, de dinâmica das vibrações, a engenharia mecânica tem uma área que se chama dinâmica, né? Que está associada, né, justamente a tudo que envolve a transmissão de força, né? Para você movimentar, por exemplo, um braço robótico, entendeu? Você tem que saber como que esse braço vai sair do ponto A e vai chegar ao ponto B, com tantos e tem que ver quantos graus de liberdade estão associados a esse problema. E isso, pessoal, é engenharia mecânica, né? É claro que a gente poderia dizer que isso está muito mais associado à engenharia mecatrônica hoje em dia. Mas a gente não pode esquecer que a engenharia mecatrônica, a engenharia aeronáutica, entendeu? Inclusive a hidráulica, né? Que é um braço da engenharia civil, né? Produção também. Produção, né? Engenharia de produção vieram da engenharia mecânica. Isso é aqui na Escola de Engenharia de São Carlos está documentado. Mas isso é uma coisa que se vê em todos os lugares, né? A engenharia mecânica é um pouco mais antiga, né? Ela nasceu, a gente pode dizer que ela nasceu há séculos, mas formalmente falando, poderíamos dizer que ela nasceu junto com a Revolução Industrial, né? Aquelas máquinas que foram sendo criadas, né? Para substituição do trabalho braçal, né? Que era a única força de potência na época. Quando eu falo braçal, humano e de animais, né? E as máquinas passaram digamos assim, alimentadas por outras fontes de energia, não apenas a muscular, mas através da energia térmica, depois a energia elétrica, né? Essas máquinas foram postas em funcionamento e mudaram o mundo, né? E a engenharia mecânica, assim como a civil e a elétrica e a mecatrônica, fizeram parte dessa revolução e ainda fazem, né? Inclusive, de tudo isso que você falou, as sub-áreas mais promissoras atualmente da engenharia mecânica seria, por exemplo, a área de drones, a área de robótica, que seria uma sub-área mais promissora. Você acha que mais para frente vai crescer mais ainda? Eu acho assim, já tá o drone, né, o Ed Werner acabou de mostrar para a gente, é uma máquina, né, bastante sofisticada, né? O Brasil, inclusive, ele está muito bem posicionado nessa área por causa do agronegócio, né? Uma das grandes áreas, digamos, o Brasil é uma potência econômica hoje no agronegócio, né? Não tem país no mundo que não olhe o Brasil com espanto, né, do que o Brasil tem feito nessa área, né? Do ponto de vista econômico, tecnológico e tudo mais. O drone por exemplo, a gente tem, né, o Ed Werner já falou, a gente tem uma empresa aqui em São Carlos, né, fabricante de drones que compete a nível nacional, né? É uma máquina, por exemplo, que assiste o agronegócio. Como? Ou seja, através de mapeamento, pulverização, manutenção. Ele percebe quando está tendo, por exemplo, algum problema numa determinada área, ele informa. Né? Até carregamento de coisas hoje em dia, os drones carregam, acho que, não sei se chegou a ver, carregam 100 quilos. 100 quilos, 150 quilos. A X-Mobots, né, em parceria com a DJI, eles têm esses drones que carregam 150 quilos, né? Eu já pude acompanhar e vê-los pessoalmente, assim, são coisas impressionantes mesmo. E essas tendências que a engenharia mecânica tem, para você seguir carreira hoje em dia, vocês consideram quais as áreas mais promissoras e também questão salarial, para a gente ter uma ideia? Olha, eu vou citar duas coisas. Eu vou citar as áreas, digamos assim, fortes de trabalho do Brasil na área e talvez eu possa falar de algumas áreas promissoras, tá? Que seriam, digamos, talvez futuro, né? Em termos assim de indústria forte, que o Brasil tem muitas áreas fortes, mas o Brasil tem, digamos, 3 áreas que são muito fortes, né? Que o Brasil compete internacionalmente, né? Já falei uma delas, que é o agronegócio, né? A gente pensa que um grãozinho de soja
é uma coisa, isso aí é uma commodity que não tem tecnologia nenhuma em cima disso, né? Celular é que é tecnologia. Você tem noção de que a soja é uma planta, a planta de soja de clima frio, que foi adaptada, entendeu? Pela Embrapa para suportar as nossas condições geográficas e de clima, né? Imagina toda a tecnologia que não está por trás disso, né? Genética e tudo mais. E toda a parte também de adaptação, entendeu? Do terreno, entendeu? Tem várias áreas de engenharia envolvidas nisso, né? Então, o agronegócio realmente é uma área muito forte onde o engenheiro mecânico pode atuar. Máquinas, entendeu? Tratores, né? Hoje em dia, por exemplo, está tendo um movimento para se modificar os motores dos tratores do agronegócio brasileiro de diesel para etanol. Olha que maravilha, você já produz o etanol lá naquela planta, né? Naquele canavial, né? Que abastece de palha e de bagaço as caldeiras da usina sucrocoleira, e o produto da cana é utilizado para a produção de álcool, né? De etanol, né? No caso, açúcar, né? E você tem ali tratores, né? Caminhões, né? Por que não usar o próprio álcool, o próprio etanol que é produzido na fábrica para tocar esses caminhões, esses tratores, entendeu? Então, esse é um exemplo. Inclusive na aeronáutica, né? Está vendo trabalhos hoje para se adaptar também o motor das aeronaves, aquelas agrícolas, para operarem com etanol, né? Essa é uma área muito forte de atuação do engenheiro mecânico. Uma outra área, uma outra indústria muito forte no Brasil, extremamente forte, né? É a indústria aeronáutica. A indústria aeronáutica. Nós temos a Embraer aqui, que é uma empresa que nasceu no Brasil, ela se tornou o que é no Brasil hoje, uma multinacional, respeitadíssima no mundo todo, né? E muitos engenheiros mecânicos formados na escola de engenharia vão trabalhar na Embraer. Eu acabei, inclusive, de orientar o doutorado de um rapaz, né? Que trabalhou por 5 anos na Embraer, gostou muito de trabalhar lá, inclusive ele saiu da Embraer com uma patente, que foi, inclusive, incorporada nas aeronaves, entendeu? Caramba. E veio fazer doutorado comigo numa outra área, porque ele queria mudar de vida. Uma coisa muito particular dele, mas ele saiu da Embraer satisfeito, ele gostou de trabalhar lá. Então, é uma área onde você tem o motor da aeronave, você tem, por exemplo, a Embraer, ela é reconhecida mundialmente pela fabricação do trem de pouso, que é um dos mais modernos, leves e resistentes do mundo. Entendeu? Isso é pura engenharia mecânica. Claro, engenharia de materiais, tem um monte de coisa. Engenharia química, está tudo envolvido nos materiais, mas toda a parte dinâmica, de resistência de materiais, entendeu? Toda a parte, assim, dos esforços mecânicos, que aquilo tem que sofrer. Aquilo é tudo engenharia mecânica. Sim. E, finalmente, a terceira e última área que o Brasil é extremamente forte industrialmente é a área de petróleo e gás. A área de energia, né? Nós temos a Petrobras, que é uma gigante, né? Sim. Na área de energia, na área de óleo e gás, mas temos também várias outras empresas, né? Que formam esse setor, brasileiras. Não estou nem falando das multinacionais. Petroleiras estão todas no Brasil, né? Produzindo no pré-sal hoje, né? É um setor hoje gigantesco. Não sei se vocês sabem, mas na pauta de exportação do Brasil, o produto número 1 do Brasil vem dessa indústria. Né? Depois vem do setor de agronegócio. E, cara, o setor de óleo e gás, entendeu? Ali você tem tudo para o engenheiro mecânico trabalhar. Máquinas, equipamentos, robótica, mecânica dos fluidos, que afinal de contas o que é produzido pelos poços é óleo e gás natural, né? E são fluidos. Né? Transferência de calor né, no fundo do mar, no pré-sal, a temperatura da água lá está a 3 graus Celsius. Então, se o petróleo e o gás ficarem muito gelados lá embaixo, começa a produzir hidratos, entendeu? E começa a entupir a tubulação. Então, você tem que revestir aquelas tubulações, tem que colocar isolantes térmicos, isso é calculado através das equações da mecânica dos fluidos e da transferência de calor. Né? Então, essas são áreas muito, muito fortes, onde o engenheiro mecânico encontra campo de trabalho em engenharia mecânica mesmo, assim, entendeu? Engenharia mecânica, essencialmente falando. Tá? E virando agora um pouco pro lado mais do aluno, como que é a rotina de um aluno da engenharia mecânica aqui da USP de São Carlos? O que você tem para dizer pra gente? Cara, nesses últimos 3 anos, assim, no nego é um pouco puxado, a gente tem que lidar aí, principalmente nos 2 primeiros anos, né, com muita matemática, muita física, e demais áreas básicas da engenharia, né, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos, que vai formatando ali os nossos conhecimentos. Mas, assim, a rotina, assim, é um curso integral, então a gente tem aula quase que o dia todo. E para quem quer se
profissionalizar, entrar em outras áreas, entrar em projetos mais práticos, aí você vai trabalhando aí em momentos vagos, de aulas vagas que você tem, principalmente durante a noite, que é onde eu trabalho os meus projetos. Né? As extras e As tudo extras mais. e tudo mais. E você teve aquele choque da matemática pro cálculo, aquela porrada? Cara, com certeza, com certeza. A primeira prova de cálculo 1, A gente nunca esquece, normalmente É um baque legal, né? Então, assim, de fato a gente... Bom, eu fazia Enem, né, para entrar aqui na ESC. Inclusive, na verdade, passei em medicina antes de entrar para cá. Então, assim, fiquei 2 anos no cursinho para fazer medicina. Gostava de exatas, sempre amei, igual eu já falei. Algumas conversas particulares me trouxeram para engenharia, né? Eu sou muito feliz hoje aqui na ESC. Mas, assim, o baque, ele é verdadeiro. Porque, assim, você está ali estudando matemática, está resolvendo problemas mais diretos, e aí você entra aqui nas disciplinas de cálculo e você vai entendendo algumas coisas por trás para formatar algum problema. Sim. Então, é um pouco diferente, né? A gente não só aplica a fórmula para resolver um problema. você também A monta ela, né? A gente Exato. modela, a gente entende o que está por trás. Então, isso é um baque, é uma forma de aprender diferente. Então, assim, até você pegar isso aí, você toma algumas rasteiras ali, mas depois você aprende ali como funciona, de fato, trabalhar com cálculo, né? Diferente da matemática do ensino médio. E depois dessa, assim, com a experiência que você tem hoje em dia, você já sabe a área que você quer seguir depois? Ah, sim, como eu já falei, eu gostaria de seguir no ramo aeronáutico, né? Acho que por paixão, por grande E amor pela que eu tenho pela experiência área, pela também. experiência, por tudo que eu tenho construído ao longo da minha graduação. Tenho feito cursos e coisas por fora que me levam ao ramo aeronáutico. Perfeito. Então, essa é a área que eu gostaria de trabalhar. A Embraer seria um objetivo ou não? Cara, não, acho que Ex-Mobots é um objetivo maior, né? Acho que eu gostaria de trabalhar realmente com drones. Uma parte de drones. Com drones, Legal. né? Bom, eu queria saber, professor, um conselho que você daria para quem está assistindo a gente e está no ensino médio, como começar na engenharia mecânica? Como você acha que o aluno deve ver quando ele entra na faculdade, o que ele deve buscar aqui dentro? Olha, na minha opinião, o curso mudou muito. A engenharia está mudando, sabe? Ela está se adaptando a esses novos tempos, né? E na minha época, a gente entrava num curso de engenharia, no meu caso, engenharia mecânica, e é o que vocês falaram, eu já passei por isso também. A gente se deparava com o cálculo, com a física, né? Com a álgebra linear, com a geometria analítica, né? Que são todos ramos, digamos, mais avançados da matemática, né? E era aquele baque, é isso mesmo. E sempre era sempre, digamos assim, um degrau bastante íngreme que você tinha que galgar, que tinha que vencer, né? Hoje em dia, né, no mundo atual de hoje, com a inteligência artificial, com o chat GPT e tudo mais, né, tudo isso está sendo repensado. Né, tudo isso está sendo repensado, né? Antigamente, eu via essas disciplinas, né, como uma barreira que separava, digamos assim, aquela pessoa que realmente tinha vocação daquela que não tinha, entendeu? Mas isso mudou, entendeu? Hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da motivação dos jovens. Sim. Os jovens têm que se sentir motivados. Então, assim, a gente não pode enganar as pessoas. Se a pessoa vai fazer medicina, ela tem que saber que ela vai ter que fazer anatomia e vai ter que pôr a mão em cadáver, entendeu? Mesmo porque isso seja uma coisa agradável. A parte difícil também é necessária. Engenharia, você tem que saber que você vai ter que fazer conta, cara. Você vai ter que trabalhar com matemática, entendeu? Então, assim, tá me entendendo? Sim, lógico. Você tem que saber onde você está entrando. Só que é o seguinte, a gente também tem que fazer a nossa parte. Nós a universidade, né? Eu acredito que isso que o Edvarner faz, por exemplo, de se dedicar a projetos extracurriculares, talvez isso pudesse chegar antes. Desde o começo, né? O aluno já pudesse, de alguma maneira, digamos, se envolver numa atividade como essas extracurriculares que a gente tem aqui. A gente tem para quem não sabe, quem é do ensino médio, a gente tem aqui um projetinho Fórmula, onde você faz um carro de corrida, né? Os alunos fabricam literalmente um carro de corrida, né? Para pista, né? Tem o Mini Baja, onde os alunos fazem é como se fosse um mini bug, vamos falar assim, né? É uma gaiola, entendeu? É mais ou menos isso, é um pouco mais sofisticado que isso, viu, gente? Mas eles fazem tudo, os alunos. Eles fazem desde a suspensão, eles otimizam o canal de admissão do motor para o carro ganhar eficiência, a aerodinâmica, negócios, importação, entendeu? Ou seja, tem a parte administrativa também, que muitos engenheiros enveredam pelo lado da administração. Sim. Alguém tem que administrar a fábrica. Muitas vezes é um engenheiro.
muitas vezes é um engenheiro, muitas vezes mesmo. Então, o que acontece? Eu acho que eles têm que estar preparados, têm que gostar de tecnologia, de matemática, de física, isso é verdade, mas eu acho que desde o começo o aluno deveria procurar sair não ficar só na sala de aula. Perfeito. Sabe? Procurar aquele professor que trabalha com um assunto que de repente ele pesquisou e é um negócio interessante. A informação está toda aí na internet. Sim. Na minha época não tinha internet, cara. A gente tinha que cavar a informação. A gente tinha que tirar a informação dentro da terra, praticamente. Sim. Era um trabalhão. Hoje não está tudo disponível, entendeu? E você também, tipo, você pensa da mesma forma que o professor, você como aluno, você também provavelmente tem algumas dicas, algumas coisas para dizer pra gente como aluno, não? Sim. Porque alguma dica, alguma coisa que você tem que ter para você entrar na engenharia mecânica quando você está estudando? Sim, assim, acho que como bem o professor falou, a gente tem que entrar nesses projetos cedo, porque é um baque. Não é querendo desincentivar os alunos, nada disso. Você vai encontrar um mundo diferente. Isso dá um choque, isso às vezes pode te desmotivar em algum momento. Eu acho que o que me manteve motivado durante esses anos foi, de fato, entrar em projetos de engenharia. Entender como eles funcionam. Tem muito cálculo lá também, a gente faz conta, a gente quebra a cabeça e tudo mais. Mas, assim, entender que o mundo é além da sala de aula. Na sala de aula ali você vai ter um papel, um lápis e vai resolver coisas, vai te dar um problema mais ou menos pronto e você segue aquela linha de raciocínio. Aqui não, aqui você tem que pensar um pouco mais, você tem que ir um pouco além, pensar um pouco fora da caixa para trazer soluções que sejam viáveis economicamente e que também tragam a eficiência necessária para o projeto, né? Mas ainda assim, concordo plenamente com o professor. As extracurriculares, às vezes, abraçam a gente que está um pouco perdido, Sim. ajuda bastante, aplica um conhecimento que talvez você nunca imaginou que você usaria. Exato. E acho que é muito legal o jeito que... Acho que a USP é uma das faculdades que mais tem isso, Sim. que traz isso de forma melhor. Sim. E assim, eu vou pegando matérias também ao longo da graduação, que eu olho aquilo, bato o olho e falo, cara, eu já fiz isso no meu projeto. Então, assim, eu vou vendo sentido naquela matéria. Sim. Então, eu vou construindo aquela matéria entendendo como eu aplico no meu projeto. Ou eu faço isso já tendo visto a matéria e depois, já vi essa matéria, eu vou continuar dando continuidade no meu projeto. Ou eu estou fazendo o projeto, chego na matéria lá na frente e entendo como ela é aplicada no projeto. Então, independente se da ordem dos fatos, é muito interessante você ver como as coisas funcionam também na prática. Eu acho que isso motiva bastante, sabe? Apesar de que, como eu falei, é complicado, é complexo, às vezes você quebra a cabeça e fala, cara, eu não sei sair daqui, ainda assim é muito recompensador também quando as coisas funcionam e você entende o porquê, principalmente. Né? Com certeza. E, tipo, você sentiu falta de alguma coisa quando você entrou na faculdade? Sentiu falta de alguma matéria, de alguma tensão, coisa do tipo? Se eu senti falta? Ah, cara... Tempo. Talvez eu senti um pouco falta de tempo, né? Assim, a rotina pré-vestibular ela é também muito corrida, a gente dedica horas e horas ali para passar no vestibular, porque a gente sabe quanto é concorrido, né? A rotina na faculdade é muito diferente, eu acho que ela é muito mais, vamos dizer assim, se aproveita muito mais a rotina da faculdade do que a rotina do vestibular, então, assim, por mais que você fique mais corrido, ainda assim é muito mais recompensador fazer o que você gosta. Sim. Por mais que você quebre cabeça em muitos momentos, eu ainda acho que é muito interessante. Mas, assim, de fato, você vai sentir falta do seu tempo um pouquinho. Mas de matérias, no geral, acho que não senti falta de nada. Professor, passando um pouco para a questão pós, para quem se forma, você que está mais por dentro do mercado de trabalho, quanto um engenheiro mecânico costuma ganhar saindo da faculdade e depois, ao passar dos anos? Então, o salário médio de um engenheiro hoje, né? Hoje nós estamos aqui em dezembro de 2025, né? É da ordem de R$12.000, tá? É um pouquinho mais do que isso. É um salário de início de carreira, tá? Nem todas as empresas, entendeu? Que eu citei, vão contratar um engenheiro mecânico, por exemplo. Você pode se formar em engenharia mecânica e trabalhar em outra área. Ninguém te obriga a trabalhar com engenharia mecânica depois de formado, né? Assim como nenhuma profissão. Esse seria um salário de início de carreira. Tá? Isso para trabalhar como engenheiro numa empresa. Tá? Nesses setores que eu citei, né, por exemplo, indústria aeronáutica, indústria óleo e gás, né, setor de energia, né, e no próprio agronegócio, se você é contratado como engenheiro mecânico, esse é o salário. Tá? Agora, isso é apenas uma das opções. Né? O engenheiro ele pode montar uma startup de tecnologia, né, e trabalhar na área, por exemplo, de desenvolvimento de sensores. Nós temos, inclusive, hoje lá no laboratório que eu coordeno aqui na Escola de Engenharia, o LEMI, a gente tem lá uma startup
onde eles estão sendo apoiados pela Votorantim Cimentos para desenvolver um sensor. Na verdade, é um projeto mais de mecatrônica, eu diria, né? Porque tem a questão do fluido, mas tem a questão também do sensoriamento por impedância elétrica, né? Para se tentar medir o traço do concreto fresco, né? E são alunos assim, né, veteranos de vocês, se formaram, né? E resolveram fazer pós-graduação e depois montaram essa empresa, que está sendo apoiada hoje pela FAPESP, através de um projeto PIP, né, com o apoio também da Escola de Engenharia de São Carlos, através do nosso laboratório. Então, essa é uma opção. Eles estão tentando colocar um produto no mercado, que eles detectaram que tem essa lacuna, né, tem esse gap aí de mercado, para tentar colocar esse equipamento no mercado. Você pode, por exemplo, se você, como eu te disse, o engenheiro mecânico ou qualquer outro é um resolvedor de problemas, você pode também trabalhar na área administrativa, na área financeira. Muitos alunos nossos trabalham nessa área, ou até trabalhar na área de ciência da computação. Temos muitos alunos nossos, porque aqui você tem a oportunidade de aprender a programar também, esqueci de falar isso, é uma coisa importante. Toda engenharia tem, praticamente. Toda engenharia tem essa oportunidade de a gente aprende a programar. Quem não está programando em Python hoje em dia, né? E aí você tem um monte de ferramentas de IA, de inteligência artificial, de machine learning que estão disponíveis. E ajuda bastante. E ajuda bastante, porque assim, o cara já fez cálculo, já fez física, mecânica dos sólidos, mecânica dos fluidos. Pô, programar em Python e resolver problema de IA é bico, é brincadeira, de criança. Então, o engenheiro está muito bem nessa área. E eu tenho realmente ex-alunos que enveredaram por esse caminho e estão ganhando muito dinheiro hoje. E tem muita variação quando você sai da área de engenheiro mecânico para essas outras áreas mais viradas. Você poderia me perguntar, mas por que então eu não faço logo um curso de ciência da computação? Né? Passo lá 4 anos, sei lá, programando. Né? Ali, eu acho que ia ser muito chato, mas agora puxando a brasa para minha sardinha. Mas é assim, qual que é a vantagem da engenharia que eu vejo? É uma gama tão grande de matérias diferentes que você vê nesses 5 anos, entendeu? Você aprende como é que fabrica uma peça, você aprende como é que se conforma uma peça. Eu já falei, conformar é fazer a peça mudar de forma, entendeu? Através de esforços, de tensões, né? Aplicadas. A forja, né? Fala assim, forjar o caráter. A forja é um tipo de conformação mecânica, né? Você trabalha com mecânica dos fluidos, aprende, né? Você aprende como é que se extrai energia da água, como é que se transforma um fluxo de água em energia elétrica. Você aprende isso na engenharia mecânica, entendeu? Você tem toda a parte de dinâmica das vibrações, entendeu? Que está associada à robótica, que está associada, por exemplo, a uma máquina que pode sofrer desbalanceamentos, entendeu? Manutenção mecânica, que é uma área forte da engenharia mecânica. Hoje em dia, com toda essa tecnologia, a gente tem a manutenção preditiva. Você consegue prever quando que a peça vai falhar, através do sensoriamento. Aí entra a mecatrônica também. Não é esperar a peça falhar para consertar ela. Você fala, não, a peça, pelos sinais que eu estou coletando aqui, na tela do computador, essa peça vai falhar em março do ano que vem. Entendeu? Isso vai acompanhando esse histórico. Então, não é uma coisa de chute, não é uma previsão, assim, não é uma coisa assim de bola de cristal, não. Isso aí é tecnologia, é conhecimento, é engenharia, né? E seguindo nessa linha, você acha que era isso que você esperava? Você esperava ganhar, tipo, no início da sua carreira, no início de 12 mil, assim, reais, ou você pensava em menos? Você pensava, vou entrar assim, vou ganhar meus 5 mil ali, aí daqui 3 anos eu ganho 10, daqui mais uns 5 eu ganho 15... Então, antes de entrar no curso, eu pesquisei, assim, o mercado de trabalho, principalmente aqui na região. E, de fato, o que eu via de média de salário era algo em torno de 8, 10 mil reais. Então, eu ficava bem confortável, bem próximo ao que o professor falou. Sim. E o que você pensa, por exemplo, da engenharia mecânica no futuro? Ambos, os dois. O que vocês pensam em temas principalmente de sustentabilidade, de mobilidade, energia limpa, que a gente estava conversando antes. Vocês acham que vai crescer muito? E vai ter mais avanços tecnológicos? Bom, a gente tem matéria na área de gestão para entender a importância disso, assim, para o planeta de forma geral, né? Eu acho que a engenharia mecânica, cara, ela, vamos dizer assim, acho que ela colabora muito com o meio ambiente, com a saúde do planeta. Porque, assim, a gente faz projetos que são mais eficientes, projetos que gastam menos material, projetos que gastam menos energia, isso gera um custo menor para o produtor, para a empresa, para a indústria, enfim. Mas isso também diminui o gasto de material, diminui o gasto de poluentes, enfim. Então, a gente está sempre visando a eficiência. Eu acho que nesse processo aí, a gente também consegue colaborar com o meio ambiente, tá? Perfeito. E aqui na ESC, principalmente,
Eu acho que a gente, durante os anos de graduação, a gente absorve um pouco disso, sabe? A gente está colaborando com a indústria, a gente está colaborando com a tecnologia, a gente também está colaborando com o meio ambiente, com os processos ambientais corretos para as futuras gerações. Perfeito. Você pensa da mesma forma, professor? Com Que é um certeza, grande né? desafio, né? Com O certeza. principal atualmente. Aliás, a gente tem uma disciplina na engenharia mecânica que se chama termodinâmica, né? Que trata, entre outras coisas, de processos, da eficiência de processos. Né? A gente aprende a otimizar a eficiência de processos para economizar energia, como você falou. Eu gostaria de citar rapidamente um caso, né, que eu estou vivendo no momento, um projeto, né, que nós temos com empresas muito grandes do setor de energia, né, que é um trabalho para se fazer o sequestro geológico de carbono. Né? No futuro, nós vamos ter hubs. Inclusive, já tem um no Brasil que está sendo já planejado, vai ser no Rio de Janeiro. Hubs onde qualquer empresa vai poder chegar com seu cilindro de CO2, entregar aquele cilindro, vai ganhar crédito de carbono por isso. E aí, esse carbono que vai estar, o vetor vai ser o CO2 no estado termodinâmico supercrítico, digamos, é um gás hiperdenso, entendeu? Aí esse gás, ele vai ser lançado através de linhas de injeção, entendeu? Para reservatórios assim, ele vai ser literalmente enterrado, entendeu? Em reservatórios que tem uma condição geológica, digamos, favorável para isso, entendeu? E esse CO2 vai poder ser sequestrado geologicamente por milhares e milhares de anos, entendeu? Então, esse é um projeto que eu estou coordenando no momento, né? Onde nós estamos estudando lá num dos laboratórios aqui da Engenharia Mecânica aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, né? O desenvolvimento dessa tecnologia, né? Ou seja, como que a gente pega esse fluido extremamente denso, né? E como é que a gente transporta ele quilômetros e quilômetros e quilômetros, entendeu? Até esses reservatórios que ficam lá na crosta, entendeu? Do terrestre, entendeu? E vão ficar armazenados lá virtualmente para sempre, entendeu? No futuro, daqui a milhões de anos, isso vai virar petróleo, entendeu? Sim. Porque CO2 também é carbono. Sim. Assim como o petróleo também é um hidrocarboneto, né? Então, esse é um trabalho que me traz muita alegria, né? Porque vai nesse caminho, né? Nessa direção da descarbonização da atmosfera, né? E esses projetos também, eu não sei se consta, mas você não precisa ser especificamente da engenharia mecânica para pegar um projeto, o senhor, por exemplo, né? Pode ser de outra engenharia, por exemplo, eu sou da engenharia civil, que se eu quiser pegar um projeto com você, com certeza. Não tem problema nenhum, né? Por exemplo, eu já tenho orientado, agora falando de projetos de iniciação científica, né, digamos, para o aluno que está no ensino médio, né? Talvez ele não saiba, mas a universidade, além de formar engenheiros, ela também tenta formar cientistas. Né? Existe também esse ramo, né, que vão trabalhar em ciências mecânicas, digamos assim, né, no meu caso. Mas isso é válido para todas as áreas do conhecimento, né, que estão relacionadas com as engenharias, né. E eu já orientei alunos da engenharia elétrica, já orientei alunos da engenharia mecatrônica, mecânica, obviamente, né. Da engenharia civil ainda não tive o privilégio, né. O que eu tenho é colaborado com professores da engenharia civil, principalmente nesse projeto que eu citei da Votorantim, né. Mas os alunos da engenharia civil ainda não tive esse prazer. Mas, então, assim, não, de jeito nenhum, né? Alunos de diversas formações podem colaborar, porque no final das contas, né? Hoje em dia, a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico é muito multidisciplinar, sabe? Assim, na engenharia civil a gente vê um pouco de transporte e acho que parte da sua área talvez seja um dos transportes mais envolvidos do Brasil, que são os tubos de GLP, que tem, principalmente pelo tamanho da indústria petroleira no país. Assim, na parte da engenharia civil, a gente vê que no Brasil não é um setor desenvolvido de transporte. Na mecânica, talvez seja um pouco mais. E principalmente o senhor que tem dá aula sobre a engenharia da mecânica de fluidos. Como você enxerga esse transporte aqui no Brasil? É uma área... Você agora tocou num ponto, ainda bem que você comentou, porque é um ponto assim, muito importante mesmo. Tá vendo? É um ponto de contato entre a engenharia mecânica e a engenharia civil. Sim. Né? Porque quem que coloca essas linhas no lugar, né? Perfeito. São os engenheiros civis. Então, o engenheiro mecânico cuida, digamos assim, da parte interna, né? Como é que a gente vai transportar aquele fluido do ponto A ao ponto B, por quilômetros de distância, né? Mas quem coloca isso no lugar, todo projeto estrutural é civil, né? Então, assim, eu vejo essa área, o Brasil é extremamente forte nessa área, né? O Brasil transporta, entendeu, hidrocarbonetos no fundo do mar, a mais de 300 quilômetros de distância da costa, entendeu? Tem plataformas petrolíferas offshore a 300 quilômetros da praia, assim, entendeu?
lá no alto mar, e esses fluidos chegam até a costa de maneira segura, entendeu? E eficiente, né? Só vou dar um número para vocês. Eu não vou nem falar do Brasil, mas eu vou falar da Europa, que esse número eu tenho. Nos próximos 30 anos, né, vão ser criados esses hubs para transporte de CO2 supercrítico na Europa. Eles estão prevendo milhares e milhares e milhares de quilômetros de gasodutos para transporte desses vetores, né, de carbono, né, que seria o CO2, por exemplo, que vão conectar toda a Europa ao Mar do Norte, principalmente ao Mar da Noruega, onde vai ser feita esse sequestro geológico de carbono. A gente fala CCS. Em inglês, Carbon Capture and Storage. Entendeu? Então, são bilhões e bilhões e bilhões de euros que vão ser investidos só em linhas para transporte de fluidos, que tem a ver com o que você falou, engenharia de transportes, entendeu? E é óbvio que o Brasil também vai entrar nessa, né? E eu já vi, inclusive, né, por causa dos projetos que eu tenho com a Petrobras, né, eu já vi eu estive em reuniões, né, onde eu vi essa discussão sendo feita em alto nível, né? E esses projetos o Brasil também vai desenvolver nos próximos anos, né? Essa é uma área, por exemplo, da engenharia mecânica muito forte, né? Essa área de transporte de fluidos em linhas, né? E no curso de mecânica dos fluidos, o Edvarne é meu aluno, ele sabe disso, né? A gente vê muito essa questão do escoamento em tubos, em dutos, né? A questão da cálculo de perda de carga, né? A gente aprende a calcular onde que as centrais de bombeamento devem ser colocadas, né? Numa determinada linha, né? Então, eu acho que é uma área muito promissora, assim, principalmente por causa da questão que eu falei, do sequestro geológico de carbono. Então, seria uma área que um aluno da Civil conseguiria com o senhor futuramente? Com certeza. A gente, inclusive, se vocês forem lá no meu laboratório, fica lá no Campus 2. Para quem não sabe, a USP aqui em São Carlos tem 2 campi, né? E meu laboratório está no Campus 2, né? E ali eu tenho, por exemplo, linhas ali, né? Claro que são em escala reduzida, que simulam, né, as linhas submarinas, né? Que transportam esses hidrocarbonetos no pré-sal, né? Nossa, eu imagino. Bom, eu queria agradecer ao professor Oscar e ao Edvarner pelo papo que a gente teve hoje. Acho que foi muito, muito bom para quem está de fora também entender um pouco e para quem está aqui dentro também conhecer mais sobre mecânica, e com certeza foi uma bela aula. E eu queria dar espaço para vocês, se vocês quiserem dar algum recado final ou algo do tipo. Acho que eu falei demais. Bom, pessoal, para vocês aí que estão prestando vestibular ou já prestaram, enfim, pesquisem sobre engenharia mecânica. Acho que é uma área muito rica, é uma área muito bela. A gente faz projetos, assim, que, cara, são recompensadores, né? Acho que todos os dias eu durmo muito bem pensando que estou fazendo, cara, projetos incríveis aqui na ESC. Ou, enfim, qualquer faculdade de engenharia mecânica, sei que tem pessoas se desdobrando aí para fazer coisas extraordinárias, né? Então, para você que ama tecnologia, que ama física, matemática, vem fazer engenharia mecânica, vem quebrar um pouquinho de cabeça, mas principalmente podendo pensar todos os dias que está fazendo algo muito recompensador para você e para a sociedade de modo geral. Acho que é isso. Bom, obrigado, Vi, pelo convite. Espero que eu tenha correspondido às expectativas, pelo menos eu tentei. Com certeza. E para vocês que estão pensando, né, numa carreira, né, a engenharia mecânica ela é realmente fascinante, tá? Eu posso dizer, realmente a minha experiência na engenharia mecânica sempre foi muito satisfatória, sempre foi muito empolgante, né? E aquela história, né? Vocês estão vendo física newtoniana, né? Vocês devem ter aprendido aquela lenda, né? Que o Isaac Newton, a maçã caiu na cabeça dele, né? E aí ele pensou na lei da gravitação universal, né? Pois bem, na época não existia cálculo diferencial integral, né? Mas para resolver os problemas dele, ele desenvolveu o cálculo diferencial integral, um tal de Isaac Newton, né? Lá na Inglaterra. E graças a esses trabalhos, tanto na gravitação universal quanto no cálculo, que não é para ter medo, a gente consegue passar assim, é que a gente tem foguetes hoje, né? Que lançam satélites, que levaram o homem à Lua, né? Então, espero que vocês tenham se sentido motivados, né? É uma engenharia muito bonita e fascinante. A gente agradece de novo. Nós que agradecemos vocês de ter aparecido aí. E para quem está assistindo a gente, deixe na descrição, tem um forms de feedback. Se vocês puderem deixar tanto feedback ou como próximos episódios que vocês queiram assistir. Deixa o like também, se inscrevam para a gente fazer mais conteúdo desse tipo. E é isso. Obrigado, pessoal. Não esquece de compartilhar com todos os seus amigos que estão fazendo curso com vocês, que estão fazendo ensino médio, que você sabe que gosta de exatas, que tem uma
mais virado pro lado da engenharia, que vale bastante a pena, viu?